eu sou o Tchuquinho, sejam bem-vindos a mais uma aula do professor Marcos Góes Sapão. Hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. Assuntos mais abstratos que tem na biologia para o professor aqui é esse, assim. Tratar de como surgiu os primeiros seres vivos, as primeiras células é muito difícil, é algo que para mim eu tenho que ter um conhecimento muito bom de química, um conhecimento muito bom na área de física para tentar entender um pouquinho, tá? Então vamos lá, vamos começar a aula sobre a origem da vida. Então veja só, quando a gente fala sobre a origem da vida, a gente tem que falar sobre o Big Bang, né? A grande explosão que surgiu entre 20 e 14 bilhões de anos atrás. Uma grande explosão, uma energia imensa. E aí a Terra formou aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás. E aí ela passou por um processo, uma terra em fusão totalmente quente. E aí veio a água para formar, né, algo que desse condições para a formação dos primeiros seres vivos, das primeiras células. Tá? Então é um processo muito complexo, né? Mas vamos tentar explicar um pouquinho na aula de hoje, tá ok? Então vamos começar a aula. Principais teorias sobre a origem dos seres vivos. A primeira é a criacionista, né? Deus criou tudo à sua semelhança. Então Deus criou. Eu acredito muito nela. Eu sou uma pessoa crente em Deus. Mas eu também estudo a parte evolutiva. Tá ok? Então eu tenho o criacionista, que é a primeira, que vem a ver tudo fixo, parado, semelhante e não vai mudar. A biogênese, olha o A negando, ou geração espontânea, e aí tem uma dica importante. Se na questão cair princípio ativo ou força vital, ele está dizendo de uma matéria bruta. Se a matéria bruta tem essa força vital, pode formar ser vivo. Então, mas se acreditava nisso, a gente não pode questionar. Tá? Aí eu venho para o que nós temos hoje, que é formação da vida a partir da própria vida, que é a biogênese. Tá? Então vamos falar rapidamente sobre elas, desenvolver uma ideia, lançar uma proposta para vocês. Então veja, aqui coloquei uma tabela bem legal falando sobre a teoria e os pensadores. Por exemplo, a biogênese, Aristóteles falando sobre, ele defendia a biogênese, né? Lembrando que nós estamos falando de um filósofo extremamente, que contribuiu muito, olha o século, né? Muitos anos atrás de Cristo. Então, nós temos Velmont, que fez até uma cartilha de como criar ratos, né? Tem Niederhan, e aí você tem, ele aquecia, mas não aquecia a ponto de matar os micro-organismos. Então, esses aqui eram a favor da biogênese. E aí eu fiz uma tabela bem interessante para que você leve para o Enem. Eu tenho Red, que já caiu no Enem, daqueles frasquinhos, um tendo composto orgânico, o outro também. Qual era a diferença? Ele colocou gase por cima, tá? Caiu já no Enem. Onde foi que as moscas puderam entrar e colocar as larvas? Onde não tinha gase. Então, ele foi um dos primeiros a pensar no processo de que a vida só pode ser originada a partir da própria vida. Spallanzani, né, que ele começou a aquecer compostos orgânicos e perceber que existia uma contaminação no ar. E finalmente, caiu no Enem, você pode marcar, se for pescoço de cisne, Louis Pasteur. Ele é que dá o checkmate na biogênese. Através de que processo? O processo do pescoço de cisne. Então não esqueçam isso. Como você está indo para o Enem, é básico. Quem foi que deu um ponto final na abiogênese? Pasteur, pescoço de cisne. Então vamos ver o esquema, como foi que ele fez. Veja, ó, ele pegou um recipiente, colocou um caldo nutritivo e aí ele pegou no gargalo e entortou o gargalo, se assemelhando a um pescoço de cisne. E aí ele começou a ferver esse caldo. Olha ele fervendo o caldo. Quando o caldo manteve-se livre de micro-organismos, ele percebia que aqui saía vapor. E o vapor não permitia a entrada de micro-organismos. E esse caldo permanecia por muito tempo sem desenvolver bactérias, vírus, não penetravam aqui. E aí, aqui dentro ficava o líquido somente. Então, o que foi que ele fez? Vamos ver o que acontece. Quando ele quebrava o gargalo, surgia micro-organismos no caldo. Então, espera aí, eu deixei o gargalo aberto, porque o princípio ativo lá da biogênese não conseguiu formar.
e foi assim que ele conseguiu dar um ponto final na biogênese e comprovar a biogênese. Tá ok? Caiu o pescoço de cisne, Louis Pasteur, ele, o cientista que comprova a biogênese. Teorias da origem da vida na Terra. Formação da Terra, mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás. Como é que era a Terra? Era uma aglomeração de poeira, rochas e gases, hélio e hidrogênio, temperaturas altíssimas, erupções vulcânicas, bombardeios de corpos celestes, a água trazida evaporava na atmosfera da Terra que precipitava enormes volumes de água. Então temos que ter essa noção. A água tem oxigênio, mas estava ligada ao hidrogênio. Então eu tinha água em vapor que condensou e começou a formar líquido e provocar o resfriamento da Terra. Então tem uma lógica aqui. E existia uma atmosfera primitiva. Como é que essa atmosfera primitiva era? Então você tem a atmosfera primitiva, era formada de amônia, NH3, metano, CH4, hidrogênio e vapor de água. Observando que não tinha aqui a presença do oxigênio. O oxigênio livre. Tá? Perfeito? Então se cair no Enem, a atmosfera primitiva, como é que tinha? Já tinha oxigênio? Não. Não existia o oxigênio livre. É essa palavra que você tem que ter noção. Como é que era a Terra? Altas temperaturas, descargas elétricas que vinham do Sol, era uma energia pura, porque não tinha a camada de ozônio. Lembre, o que é ozônio? 3 hidrogênios juntos. Não há oxigênio livre. Após 1 bilhão de anos, lembra quando a Terra se formou? 4,5 bilhões de anos aproximadamente. 3,5 bilhões de anos, a superfície resfriou e formação dos oceanos primitivos. Muitos compostos existiam aí nesses oceanos primitivos. Tá? Então o que nós temos aqui? Surgimento dos primeiros seres vivos há 3,5 bilhões de anos. As principais hipóteses da origem, eu tenho a primeira, a panspermia, dizendo que micro-organismos vindos do espaço chegou na Terra. Eu não sei como é que a gente consegue entender como é que isso seria possível, né? Até porque a Terra tem proteção, né? A Terra, imagine um impacto de um cometa chegando e não destruir micro-organismos, mas ela é forte, ela existe comentários sobre ela. Quem desenvolveu? Kelvin e Arrhenius. Então estuda. Uma segunda, a que nós mais comentamos, que é a evolução química. Compostos orgânicos que se combinam, originando compostos orgânicos simples. E aí eu tenho os principais defensores. É o que vem caindo no Enem. Primeiro, Rolex foi o pioneiro. Aí eu tenho Haldane e Oparin. Lembre, esses experimentos de Oparin mesmo, eles trabalharam independentemente, mas publicaram em anos muito próximos e pesquisas muito parecidas, quer dizer, pessoas que não se conheciam, mas pensavam mais ou menos igual. E aí eles chegaram. O que foi que eles fizeram? Eles perceberam que poderia existir uma evolução gradual dos sistemas químicos, essas sopas orgânicas, que formariam compostos que se separavam do meio, formavam uma membrana que se separava do meio. Essa estrutura é chamada de coacervados. Então, muito cuidado, isso pode cair no Enem. O que são coacervados? Compostos que se juntaram, evoluíram e aí se separaram do meio. Eram células? Não, não eram células envolvidas. Tá? Então vamos continuar. Olha o experimento dele. Ele colocou calor, compostos orgânicos, o vapor. O que ele fazia aqui nessa estrutura toda? Ele colocava aqui eletrodos com energia, compartimento da atmosfera, condensava isso e recolhia material. Vá lá na internet, você tem vários modelos envolvidos, o experimento básico dele como foi. E quando ele fazia, atmosfera primitiva, água, amônia, metano, hidrogênio, e ele conseguia, a partir desses compostos, com a energia envolvida, né, o aquecimento, a formação de compostos. Como era o nome desses compostos? Compostos coacervados. Tá? Outro que surgiu, Miller e Urey, ele, passado um tempinho mais, ele conseguiu representar a atmosfera primitiva e conseguir trazer compostos orgânicos aí.
tá? Eu tenho Fox. Fox ele foi mais adiante um pouquinho, ele formou microesferas. Eu tenho Check. A união dos aminoácidos na produção de proteínas são diretamente controlados por moléculas de RNA. Só um minutinho. A gente falou sobre compostos orgânicos, falamos sobre compostos que se separam do meio. Imagina agora compostos que se separam do meio e que são controlados por moléculas de RNA, possível material genético. Então, o que a gente tem que entender? Esses pesquisadores, eles evoluíram. E eu fui pegando os experimentos e fui aprimorando. Então, com certeza, nós temos hoje pesquisadores trabalhando a partir do momento que eles pararam, para tentar entender como surgiram os primeiros seres vivos. Tá ok? Não param pesquisas. A evolução dos processos energéticos. Eu tenho a hipótese heterotrófica. Essa daí é uma hipótese em que os primeiros seres vivos não produziam seu próprio alimento. Como é que seria? Os primeiros seres vivos conseguiam alimento pela absorção de moléculas orgânicas simples dos mares primitivos. Então, os primeiros seres vivos eles eram heterotróficos fermentadores, porque essa sopa primitiva era cheia de compostos orgânicos aí, tá? E existe também a hipótese autotrófica, em que os primeiros seres vivos seriam quimiolito-autotróficos. O que é isso? Eles conseguiam obter energia a partir de ferro e enxofre e produzir compostos orgânicos. Essa teoria, essa hipótese, ela recebeu forte, vamos dizer assim, forte apoio com a presença da descoberta das arqueas-bactérias, em que elas vivem em ambientes totalmente inóspitos, mas conseguem a partir dali de um calor obter energia e a produção de compostos orgânicos. Tá? E aí eu tenho, vamos lembrar, como é que seria a sequência? Eu poderia começar, como eu disse para vocês, os fermentadores. Esses fermentadores evoluíram e formaram os seres fotossintetizantes, liberando para o meio com a quebra da molécula da água. Lembra do assunto lá de fotossíntese? De onde sai o oxigênio liberado na fotossíntese? Da quebra da molécula da água. Eles quebraram, liberando para o meio o oxigênio e a formação da camada de ozônio, e assim os seres que respiram oxigênio. Ou utilizando aquela segunda hipótese dos seres autotróficos, que entraria como químio, lito, autotróficos, fermentadores, fotossintetizantes e aeróbicos. Então, leva isso para o Enem. É muito interessante você ver essa sequência. Os primeiros seres, seguindo a teoria heterotrófica, por exemplo, eles eram fermentadores, compostos orgânicos envolvidos. Eles evoluíram um pouquinho mais e formaram seres fotossintetizantes, liberando para o meio, além da produção do composto orgânico, o oxigênio. Formação da camada de ozônio, o oxigênio sendo liberado, e aí a formação de seres mais evoluídos que tinham como principal gás de respiração o oxigênio, seres aeróbicos. Tá? Então, o que a gente tem que levar em conta? Por exemplo, essa aula daqui é uma aula extremamente abstrata. Eu tenho que ler um pouquinho, eu tenho que entender um pouquinho sobre química. Então, os primeiros seres vivos eram unicelulares. Né? Provavelmente seres que não possuíam tanto organelas, não possuíam membrana nuclear. Eram muito simples. Surgimento das células eucarióticas. Provavelmente a membrana plasmática em algum momento se invaginou, formando outras estruturas dentro da célula primitiva, formando as organelas. Tá? Eu tenho a hipótese endossimbiótica, preste atenção nela, que a gente já comentou, que aí, porque DNA e cloroplastos possuem, e a hipótese da multicelularidade. O que é isso? É quando as células primitivas elas começaram a não se soltar e uniram, e dessa união se tornaram dependentes, especificaram e formaram a partir daí tecidos e assim por diante. Então espero que vocês tenham gostado da aula e que Deus abençoe.